Presta atenção, o Rogerinho, ele invadiu as gravações do Gastronomia em Dia para pedir o nosso consultor gastronômico, Marco Souza, para ensinar a fazer a receita favorita. Sabe de quem, gente? De Dom Pedro. Ó, sabe qual é? Frango à passarinha com arroz e feijão. Então, pega o papel e a caneta para anotar essa receita ou seu bloco de notas, se for mais moderno, hein? Que vai fazer muito sucesso. E faz sucesso, na verdade, há muito tempo aqui no Brasil, né? Adeus, Rogerinho, vestido de Dom Pedro. Agora eu tô aqui, ó, no meu papel de repórter e vou passar todos os detalhes de como o prato deste homem tão importante para a história brasileira, aquele detalhezinho do prato predileto dele, ó, que nada mais era do que feijão, arroz e uma outra coisa que eu vou revelar para vocês daqui a pouquinho. Gente, o feijão tá com a cara boa, o arroz também. Como será que o Dom Pedro gostava que esse feijão fosse feito e esse arroz também? Para isso, nós vamos convidar ele, o grande chefe de gastronomia do Você em Dia, o Marco. Tudo bem? Fazendo grande sucesso, ó, toda semana ele está lá na nossa revista eletrônica com uma receita melhor do que a outra, né, Marco? Sempre. Vamos sempre fazer umas receitas que, ó, deixar todo mundo com aquele gostinho. Ah, que maravilha! Ó, gente, aqui tá o feijão e o arroz do Dom Pedro, né? Vamos experimentar para ver se tá bom? Bora. Foi você que fez, não foi? Era assim mesmo que ele comia? Essa aqui, como ele comia. O arroz era só sal. Só sal? Só o sal. Eu faço arroz também com sal na minha casa, mas às vezes, a maioria das vezes eu coloco alho, cebola, né? Isso, naquela época eles não refogavam, não tinham muito disso. Era o arroz e o sal só. E o sal? Tá bom então. Ô, Dom Pedro, e o feijãozinho? Bom, feijão também era bem simples, não tinha os recursos. Tá bem simples mesmo. Eles, por exemplo, não faziam o que a gente costuma, né? Botar uma cebolinha, um alho, um refogado. Também eles faziam o quê? Hidratavam o feijão, cozinhavam, sal, às vezes um pouquinho de pimenta. Olha só, eu confesso que não gosto do feijão e do arroz do Dom Pedro, tá? O sal, claro, é uma estrela na cozinha, dá sabor, não é, Marco? Claro, se tem sal, a comida não tem graça. Mas nos dias de hoje a gente bota uma cenoura raladinha no arroz, dá Brócolis. brócolis, Vamos enriquecendo o arroz. né? E o feijão nem se fala. Agora, para acompanhar esse prato maravilhoso que faz sucesso até hoje na cozinha do povo brasileiro, ele gostava de frango à passarinha. Passarinha não. Todo mundo fala passarinha. É frango à passarinho, não é? Exatamente. Tinha um detalhe. Ele não gostava de comer o frango inteiro. Ele gostava de usar as mãos, não usava talher. E aí ele pedia, cortem o frango do tamanho de um passarinho. Ah, por isso que é frango a passarinho. 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 Isso, porque o frango tinha que ser pedaços pequenos. Do tamanho de um passarinho. Olha só que curiosidade interessante. Jaqueline Cruz, me responde uma coisa. Você que frequentou o Salão Nobre lá de Petrópolis, do Palácio de Dom Pedro, com Maria Leopoldina. Você também gostava de comer frango? Porque você é dessa época. Não, a Jaqueline é dessa época. Para, tô brincando. Bom, gente, o arroz e o feijão vocês já conheceram, né? Como o Dom Pedro gostava de comer. Agora vamos o frango a passarinho, que tá aqui, ó. Tem um detalhe. Também como o arroz e o feijão, ele só levava sal. Então, vamos lá. Nós temos aqui só o pedaço e sal. Só sal. Só isso. Frango a Aí o que passarinho. acontece? Ela vai ficar um frango, vamos dizer assim, uma galinha seca. Seca, tá? será? Então, nós vamos aqui fazer a nossa banha, fritar rapidinho e ela vai ficar uma textura mais seca. Vamos pra mágica da televisão e mostrar o frango a passarinho prontinho. Gente, frango a passarinho frito, delicioso, não sei se tá, mas é da época de Dom Pedro I. Marco, você já tá aí, né? Então, beliscando, com a mão, tá? Como ele fazia na época. Né? Aí, repetindo, foi frito na banha com água e sal. Só isso, sem nenhum tipo de tempero a mais. Como é que ele fazia? Primeiro ele comia o arroz e o feijão, será? Misturar tudo e comer assim. Eles faziam uma lambança naquela época, né? Exatamente. Modos, esqueça. Vai bem à vontade. E aí, Rogério, gostou? Mais ou menos, gostei muito não. Não? Então vou preparar um mais moderno. 200 anos depois e cheio de truques de cozinha. Achei o frango a passarinho um pouco seco, né?
Era característico da época. Da Só tinha época. banha e sal. Há 200 anos atrás se fazia assim. Mas agora, vamos Você vai ensinar uma forma moderna? mais moderna, Mais saborosa? muito mais saborosa. Porque esse daqui, gente, eu não gostei muito não. Olha como é. Rogério, já que você disse que ele não é gostoso e roeu até o osso, imagine essa receita que eu vou fazer dando uma incrementada para não deixar aquele frango frito seco. Então é muito fácil. O primeiro passo, os pedaços de frango a passarinho, mas nós vamos fazer uma pasta. Essa pasta vai precisar, logicamente, de um pilão, que são poucos ingredientes. 2 dentes de alho, sal, pode ser o equivalente a uma colher de sobremesa, páprica picante, uma colher pequena, e ervas. Nós vamos pilar um pouco até fazer uma pasta. Depois que ela ficar nessa consistência, nós vamos colocar o equivalente a 2 colheres de azeite, colheres de sopa. Volta a misturar e nós vamos ter essa pasta e vamos temperar esse frango. E aí você vai ver a diferença de Dom Pedro para os tempos de hoje. Imagine se ele estivesse agora experimentando esse frango. Então vamos transferir para cá. E vamos colocar também o equivalente a 1/3 de xícara de farinha de trigo, só para dar uma capa. Por quê? Diferente do outro que foi para a banha frita e fica seco, aqui nós vamos usar a farinha para criar uma capa, onde ele vai ficar crocante por fora e suculento por dentro. E aí é só ficar nessa consistência e vamos fritar o frango. Depois de misturado, fica nessa textura e agora é só fritar na banha. Mantém na banha, quente como a outra. Agora, aquele truque. O frango tá com a farinha, com os temperos, com as ervas, vai ficar bem diferente, crocante por fora, suculento por dentro. Pronto, montei agora, botei um pouquinho de coentro e cebolinha e vamos ver se o Rogério aprovou. Rogério, Oi! 200 anos depois, o frango a passarinho um pouco mais moderno. Será que você vai aprovar? 200 anos depois, gente, que tá bonito, tá. Marco, você arrasa demais. Olha só, tá um espetáculo, viu? Aquele eu não gostei muito, não. Vamos ver agora esse. É? Será que tá bom? Eu pego um, você pega outro? Vamos lá. Vou pegar esse daqui. Olha a suculência, a diferença. O outro era mais seco Era mais seco. e esse aqui mais suculento. Vamos lá? É outra história. Me dá, vai ficar comigo. Não, me dá comigo. Não, A matéria não terminou ainda. não. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Feliz independência pra vocês, tá? Marco, obrigado, viu? Obrigado também. Agora eu fico com mais um. Fica. E você vai querer outro, né?